Buenos dias, pessoas. Diferentemente das últimas aulas que a gente teve, que só foi verbo, hoje nós vamos ter um pouquinho de leitura de texto, né, interpretação textual, certo? E aí, a partir da semana que vem, a gente vai entrar no nosso pretérito indefinido ou pretérito simples, que aí a gente vai começar, a gente saiu do nosso indicativo e vai agora para os nossos pretéritos, certo? E eu quero que vocês coloquem página 28 do livro de vocês de espanhol, página 28 do livro de espanhol de vocês, para a gente acompanhar a leitura do texto. A leitura é o colecionismo ao longo da história. Vamos lá. Página 28, tá? Antiguidade e colecionismo. O colecionismo, como tal, existe desde que o homem considerou um objeto valioso. A partir daí, já existem variados ao longo da história, mas sempre se tem tratado de uma atividade que consiste em reunir, colecionar e conservar um objeto por cima da sua função primária e o valor original, para simplesmente possuir algo singular que não tem um valor estimado. Hoje em dia, uma obra se coleciona pelo seu valor artístico, por sua função, por valor emocional e pelo movimento principal, por o instinto de possessão inerente ao homem, ou seja, né, por móveis idealistas e econômicos. Na pré-história, sobretudo no período neolítico, se guardavam objetos por sua estranheza, enquanto os materiais das suas formas, as suas cores, os seus tamanhos, e sempre se faziam em lugares que fossem de difícil acesso, ou seja, quando nesse período neolítico as pessoas pegavam objetos diferentes que eles nunca tinham visto e começavam a colecionar exatamente por ser tão estranho. E aí eles colocavam em lugares que sejam muito guardados e que possivelmente ninguém teria acesso. Nesse momento também se fazia como guardava esses utensílios e enterrava com a pessoa. E assim esses objetos passavam a ter um significado simbólico. Normalmente os objetos que se enterravam junto ao defunto estabeleciam como pertencidos em vida. Como aquela história também que existia no Egito, né? Quando as pessoas colecionavam muita riqueza, outros objetos diferentes, a pessoa morria, era enterrado com a pessoa para que aqueles pertences em vida servissem como pertences depois da morte também. E aí, isto mudará, como eu falei para vocês, no Egito e na Mesopotâmia, onde os colecionadores, as pessoas que colecionavam, eram mais poderosos, os monarcas, a nobreza, os sacerdotes, e eles costumavam guardar todas as coleções de objetos preciosos nas tumbas, e não eram tanto de caráter civil, senão mais para o culto religioso, porque eles costumavam... eu vou contar essa história depois, eu estou me adiantando no texto. Continuavam guardando esses objetos nos lugares funerários que, como sabemos, ocorriam nas grandes pirâmides egípcias, mas também em uma câmara especial que era velada, né, nos templos, e chamavam de Câmara do Tesouro. Esta câmara era utilizada exclusivamente para o rei e para o faraó e se usava como uma demonstração do seu poder e prestígio. E aí
Eles faziam isso também porque achavam que depois da morte a sua riqueza valeria para eles passarem para um lugar bom. Como a gente sabe, céu e inferno. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia para o céu, não para o inferno. E na época da antiguidade, da antiga Grécia, quando se toma a importância das historicidades do objeto, é dizer, já não se não coleciona tanto coisas valiosas, e sim antigas, ao igual o valor artístico, ou seja, quando eles deixam de acumular riquezas para pós-morte, eles começam a colecionar fatores históricos e também artísticos. Neste âmbito, o objetivo do colecionador era a ostentação do poder político e cultural. Assim, poderia encontrar sua coleção nos templos e nos palácios em lugares de difícil acesso. Mas, ao contrário de que outras civilizações, os colecionadores gregos colocavam as suas obras à mostra uma vez ao ano para que o povo pudesse admirar seu poder. Os romanos imitaram as práticas gregas e o fizeram de tal modo que aparecesse a figura de um personagem importante na história do mercado de arte, os marchantes, né? E esses eram espertos das artes gregas e se encarregavam de ser intermediários na sua compra e venda. A parte da arte grega e do estrangeiro também tem grande importância nas relíquias obtidas nos locais de guerra, ou seja, os lugares que eles iam guerreando, iam ganhando, eles pegavam o artista ou pegava a arte daquele povo e juntava como forma de troféu também, né? Por último, na Idade Média, a época de câmbios, e muito extensa, muita venda de câmbios, vocês sabem que é aquela troca. Quando eu tenho feijão e a outra pessoa tem açúcar, por exemplo, açúcar. Quando a pessoa eu tenho feijão e a pessoa tem arroz, e aí a gente troca, né? Porque para aí ela vai ter arroz e feijão e eu vou ter também arroz e feijão. Isso seria câmbio. Né? Eu acho que é assim. Vocês perguntem a Jéssica. E aí, cadê? Se das obras um caráter pedagógico e religioso com significado interno, passará a ser uma arte funcional, internacional e didática. Na época, os grandes colecionadores eram os reis, os altos dignatários e os sacerdotes. A nobreza, a aristocracia e o clero colecionavam porque esses objetos representavam o que não vemos ia mais para frente, ou seja, o poder e prestígio. Quando eles colecionavam muita arte, muitos objetos de valores sentimentais para eles, principalmente arte, eles tinham um poder e uma representação desse objetivo muito mais de preço, muito mais de riqueza, muito mais de ter aquilo para mostrar que tinha, porque era poderoso, porque tinha obras de grandes pintores, livros de grandes autores, do que meramente por dizer, eu sou rico e tenho tudo isso. Não, é para mostrar que ele tinha um grande valor cultural e também grande valor de inteligência e tudo mais. E no último, o que dará lugar ao colecionismo e acumulativo é dizer quando maior seja a coleção e melhor a qualidade tem os objetos, mais prestígio e poder terá o colecionador. Ou seja, quanto mais coisas que eu tenha e essas coisas estejam novas, bem conservadas, maior o valor dessa coleção. E aí, compreendendo um texto, vamos lá. A arte do colecionismo, segundo o texto, é letra A, algo que surgiu recentemente, letra B, surgiu na Idade Média, letra C, surgiu faz muito tempo atrás, ou letra D, só surgiu no Egito ou Mesopotâmia.
E aí vocês vão escrever de acordo com o texto em que consiste o colecionismo. Vocês vão explicar o que é o colecionismo. E aí, com a ajuda do dicionário de vocês, do professor não, porque eu não estarei aí para ajudar vocês, infelizmente, relacione as colunas sobre alguns tipos de objetos que a gente pode colecionar. 1. Colecionador de obras de artes. 2. Colecionador de calendários de bolso. 3. Colecionadores de lápis publicitários. 4. Colecionador de papéis eleitorais. Letra C. Quem coleciona papel eleitoral, né? Letra C. Colecionador de saudades de chumbo. Letra C. Colecionador de bonecos. Letra D, ó. 7. Colecionador de adesivos, de cartela de adesivos. Ou 8. Colecionador de minerais, de pedras. E aí, vocês vão ver qual é. E vocês vão me dizer aqui. Página 32, ó. Página 32. Tem também antiguidades. Tem plancha de hierro, que é o ferro de passar. Tem aceiteira de cobre, coisa de azeite, ou se não, colocar aqueles óleos para botar em carro, que ele tem a ponta bem longa para chegar no lugar que quer botar. Fogão de petróleo, máquina de escrever, rádio, molinillo, que é o moedor de tempero, câmara fotográfica, máquina de coser, máquina de costura, candil, que é o candeeiro, peão, picadora de carne, que roda assim, bota carne e ela vai picando e fazendo carne moída, chaves, que são o molho de chaves, ó. A balança e a coçuela de cobre, a panela de cobre. E vamos lá, a primeira questão. Tente relacionar cada tipo de colecionismo ao seu desenho específico. Filatelia, numismática, e aí vocês vão pesquisar na internet. Notafilia, bibliofilia, calendofilia, munhecofilia, filolumenia, hemerofilia, conquiliologia, criptofilia. Aí vocês vão relacionar, tem aqui, eita, quase que eu mostro. Tem aqui essa parte aqui, ó. Eita, não vai dar nem... Essa parte aqui, vocês estão vendo, né? Façam, que eu não vou mostrar muito, senão eu vou mostrar como é o nome? A resposta. Mas aí, para vocês, a atividade é página 29. Eita, ainda tem a página 30, né? Aqui em cima, ó. Página 30, ainda tem aqui em cima as atividades para vocês. Quarta questão. Segundo o texto, as pessoas que colecionavam no Egito e Mesopotâmia era marca a única alternativa que não corresponde às colecionistas daquela época. Letra A, os escravos. Letra B, os monarcas. Letra C, a nobreza. Letra D, os sacerdotes. Quinta questão. O que faziam na pré-história quando o colecionista passava desta vida para outra vida? Aí vocês vão escrever o que acontecia com as coleções. Sexta questão. Marca verdadeiro ou falso nas sentenças abaixo, conforme o texto. Letra A. Na pré-história se guardavam os objetos por sua estranheza, enquanto materiais, formas, cores estranhas. Letra B. Na Idade Média se dá às obras colecionadas um caráter pedagógico e religioso com significado interno. Letra C. Na Antiga Grécia se dava importância a objetos mais valiosos que antigos. Letra D. O colecionista grego colocava em exposição suas obras uma vez por ano para que o povo pudesse admirar o seu poder. Ou letra E. Marcava verdadeiro ou falso, minha gente? Hoje em dia, uma obra se coleciona não por seu valor artístico e emocional, e sim pelo instinto de possessão, mas por poder que o colecionista terá. Será que é isso? Aí vocês vão fazer página 28, vão reler o texto, página 29 vão fazer, página 30
até a sexta questão vão fazer também. E página 32 e 33 para fazer, certo? Semana que vem a gente faz aula de gramática, que seria análise linguística com pretérito indefinido e pretérito perfeito simples. Então, a página 31 não é para fazer. Só a página 29, 30 até a sexta questão, página 32 e 33 para fazer e para me mandar até sexta-feira. Viu, povo? Até semana que vem com os nossos estudos do pretérito. Tchau!